Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal da Casa dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, em que estamos aqui reunidos para estudar, para aprender e, claro, também falar daquele aprendizado que diz respeito à nossa alma. Então, nós temos aqui hoje o estudo do Livro dos Espíritos. No nosso evangelho de hoje, nós leremos os itens 926 a 928, que serão lidos pelo Simael, e a partir do 928 até o 930, lidos pela Beatriz. Assim, nós desejamos a todos que Deus abençoe, que estejam com os corações abertos, as mentes abertas também a recebermos todos esses ensinamentos que vão ser muito úteis na nossa caminhada. Que assim seja. Olá, vamos para mais uma leitura do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Vamos ler em Felicidade e Infelicidade Relativa, questão 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Aí tem a resposta. Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções dessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas e virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Questão 927. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá ao mesmo tempo com o necessário. Ora, a felicidade daqueles que estão privados do necessário não é a real? Resposta: o homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa, e nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa. Questão 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? Resposta: é verdade. E frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza. E, por esse deslocamento, comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis.
tema da leitura de hoje, que fala das felicidades e das infelicidades relativas, trata basicamente de 3 pontos. Ele fala das necessidades que a gente tem enquanto civilização e se o avanço da civilização cria novas necessidades, muitas delas que são fictícias, que cria uma necessidade por alguma coisa que não tem necessidade. E que isso acontece, é recorrente, e são criados desejos, vontades para serem atingidas, né, materialmente, e que elas nunca são. Outro ponto que ele aborda é a questão da inveja em relação ao que a outra pessoa tem, o que outra pessoa conquistou nessa vida, e que há essa comparação sobre o que a pessoa conseguiu obter e uma outra pessoa não conseguiu obter. Então esse é um ponto que também é abordado aqui, mas que novamente é uma inveja sobre uma aquisição material, não é uma inveja sobre uma conquista, de uma mudança de caráter, um elevamento moral de uma pessoa. Também fala sobre a questão do que é supérfluo, né? Que são coisas que não são necessárias para o crescimento de uma pessoa, mas que também pode gerar uma felicidade momentânea, mundana, mas que não contribui para a verdadeira felicidade. Então ele aborda basicamente esses pontos aqui na leitura de hoje, e que nos deixam um alerta para verificar o que realmente a gente tem necessidade em ter, em ser, em como construir nosso caráter, né? E que ele deixa ainda um recado aqui, que a pessoa que é mais rica em si é aquela que tem menos necessidade. Muito obrigado, vamos para a próxima leitura. E agora vamos ao número 928A. Assim, acharíeis justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamancos se pode fazer outra coisa? Ele poderá ser sem tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia, talvez, tornar-se um bom mecânico, e etc. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é, seguramente, uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. 929. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos neste caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não têm senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de se alimentar, se o orgulho não se
interpuser entre a necessidade e o trabalho. Disse frequentemente: não há profissão tola, e não é uma situação que desonra. Disse para os outros e não para si. 930. É devidamente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos, ou os que têm e deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou em outras causas independentes de sua vontade? Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta, mas mesmo suas faltas frequentemente são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Que assim seja. Agora, amigos, depois das leituras, nós conseguimos agora pensar um pouquinho mais sobre os nossos padrões, né, de felicidade, infelicidade. Será que com esses conhecimentos nós podemos refletir mais sobre a nossa própria vida? Creio que com certeza sim. Nós passamos a refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, os nossos modos de ver a vida. Então, provavelmente somos muito mais felizes do que imaginamos, né? E com certeza as nossas infelicidades são fruto aí, reflexo da nossa forma de viver, não só nessa vida, mas também nas outras vidas aí que vieram antes. E, claro, nós devemos sim nos preocupar pelos próximos que virão, né? Pelas próximas encarnações, pela qualidade do nosso plantio e da nossa colheita. Então, com essas reflexões, que nós possamos primeiramente fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecermos por termos superado os desafios, estando nesse momento, participando, orando, progredindo, trabalhando. Então, que a gente possa agradecer a Jesus pela oportunidade, Deus pela oportunidade de estarmos aqui, vivenciando e aprendendo cada vez mais. Assim, pedimos também, por favor, que Deus nos abençoe, nos proteja durante essa semana, para que a gente possa acertar mais, para que a gente possa pensar melhor e que todos os nossos irmãos necessitados também possam ser atendidos nas suas necessidades. Assim, agradecidos, nós aqui encerramos esse nosso evangelho, esperando muito pelo próximo momento de termos o evangelho no lar, mas com certeza também tendo esse tempo para aplicarmos esses conhecimentos na nossa vida. Então, que Deus abençoe a cada um que pôde estar aqui conosco, assistindo, e que todos vão na paz de Deus